Tá começando o Venda Simples Podcast, o seu canal de vendas, liderança, empreendedorismo, negócios. Eu sou o Vini, sou o host desse podcast e hoje eu tô trazendo aqui para vocês um conteúdo maravilhoso, de muito conhecimento interno, de muita reflexão interna. E para isso eu trouxe uma especialista de fora de São Paulo, ela que tem presença aí global, e ela é muito conhecida nas redes sociais, minha amiga Nayara Farias. Obrigada, Seja bem-vinda. obrigada. Estou muito feliz pelo convite. Muito obrigada, Vini, a sua audiência, também a minha audiência, que eu sei que vai estar presente, Sim, com mas estou certeza. aqui de fato para poder contribuir. Legal, a gente vai bater um papo bem tranquilo, bem gostoso aqui sobre a sua história, sobre a sua parte profissional também. Mas começando com a pergunta que eu faço para todo mundo que senta aí, o que é vendas para você? Vendas para mim é relacionamento. É isso. Legal. Sem relacionamento, sem se relacionar, eu acredito que a gente não cresce. Sim, Porque o relacionamento, essa troca que agora nos enriquece muito. sim. Então, eu acredito, a partir de toda uma experiência, uma vivência minha trajetória fala muito sobre isso, né? Sobre a importância do se conhecer. Se conhecer a partir do que a gente vive em relação ao outro. Então, se conectando, né? Se relacionando, Sim. trocando experiências, conhecendo um pouquinho mais do si e do outro, é que a gente consegue vender, eu- principalmente a si. Porque a venda é essa troca, né? Também, primeiramente, eu acredito que é vender a si mesmo. Sim, Porque se eu não conseguisse, se eu não tivesse, desde o início, conseguido me relacionar de uma forma muito saudável, assertiva, próspera, com a pessoa que me conectou, com a pessoa que se conectou com você para me trazer até aqui, você viu? exato, Né? muita É gente uma envolvida. isso. Eu não estava aqui hoje. Não, e eu Então, concordo 100% com isso. Vendas é para mim relacionamento é mesmo. relacionamento. Legal. E você é terapeuta, você é treinadora de pessoas. Sou. E eu queria entender dessa jornada que você falou. Nossa, bora lá. É muita história, tá? Tá. É, eu sou do interior da Bahia, uma cidadezinha de 28 mil habitantes. O nome é Cícero Dantas. Mas eu costumo dizer hoje que eu sou do mundo, né? Na verdade, tem uma frase sistêmica que eu criei para mim. Eu digo assim: eu sou filha da sabedoria, a minha essência é a liberdade, a minha missão é a prosperidade e o meu propósito é ajudar você a despertar o seu nível de consciência tendo autoconhecimento. Caramba, que profundo, hein? E por quê essa profundidade do ser, Hum, né, nessa minha frase? Porque, assim, eu há mais ou menos, deixa eu ver, 10, 12 anos atrás, eu tive meu primeiro filho. Eu tenho 2 filhos não nascidos. hum, E esses meus filhos, infelizmente, né, o fato de não ter eles comigo, eu não pude ter eles comigo, fez com que eu entrasse numa depressão. Eu tive início de depressão. E nessa época, eu tinha um cargo de confiança numa grande empresa. Eu trabalhei no Grupo Pão de Açúcar, onde antes era Casas Bahia, naquela época de transição, Grupo Pão de Açúcar, porque foi sim. vendida, né, naquela Quando época. virou GPA, né? Isso. Então, eu passei por um processo doloroso, entendeu? Eu não consegui trabalhar. E nesse processo foi o momento onde eu adoeci emocionalmente, entende? E eu procurei ajuda, só que ninguém conseguia me ajudar. Se você me perguntar o porquê, até hoje eu não entendo. Mas eu compreendo que tem um dedo de Deus Com certeza. nesse, nesse, nessa situação toda. Porque enquanto eu buscava ajuda psicológica e eu fui atrás de alguns psicólogos e eu ouvia deles dizer assim, Nayara, mas eu não entendo, eu não consigo. E eu questionava, mas se eu estou buscando ajuda e eles não conseguem me ajudar, o porquê que não conseguem me ajudar? E eu fui questionar Deus. Porque naquele momento, eu doente emocionalmente, eu não entendia, eu não conseguia entender as coisas, então quem não entende não compreende, e eu comecei a questionar ele. Eu disse, se eu não posso estar com meus filhos aqui, que sentido tem a vida para mim? Naquela época, eu decidi não mais ficar casada, eu era casada, eu tinha uma vida, eu tinha uma família, vamos dizer assim, e eu, sabe, desistir de tudo? Sim. Foi o que eu fiz, eu desisti de tudo. Só não desisti da vida,
né? Mas larguei tudo, voltei a morar com os meus pais, voltei para o interiorzinho da Bahia, porque naquela época eu morava em Feira de Santana, voltei para o interior da Bahia e acreditando, ou melhor, achando que as coisas iriam se resolver, mas só pioraram. Porque a gente que é criado em interior, a gente é cheio de crenças limitantes. E eu conto isso, eu conto uma parte disso no livro que nós dois escrevemos, que somos Sim, coautores, né? perfeito. Eu conto um pouquinho disso, porque foi onde eu fui começar a compreender o que são crenças limitantes. Sim. Porque eu acabei entrando num círculo vicioso. Entendeu? Eu acabei entrando em situações repetidas, padrão comportamental repetido. E até então eu não entendia o porquê que eu estava, volta e meia, vivendo por situações que não me traziam prosperidade. Entendi. Então, o que é que eu tenho que fazer? Por que que isso está acontecendo? Que caminho eu tenho que seguir? O que é que eu tenho que parar de fazer? Então, eu sempre fui muito de questionar. E a primeira pessoa que eu sempre questionei foi Deus. Sim. Né? Porque eu fiz, olha, ou o senhor faz alguma coisa por mim, porque eu não estou conseguindo entender, eu não estou conseguindo encontrar ajuda, então eu quero ajuda. Então, bora resolver o negócio aqui. É isso Porque aí. alguma coisa tem que acontecer na minha vida de bom, Sim. né? Porque até então eu não enxergava coisas positivas em razão da situação com os meus filhos, Uhum. entendeu? E aí foi quando eu fiquei sabendo, nessa época eu tinha feito a faculdade de administração, e eu tinha saído da CLT, eu tinha um cargo de confiança. E eu fiz, meu Deus, e agora o que eu vou fazer da vida? Eu não sei, eu não sei o que fazer. Nossa senhora, tava perdida Estava mesmo. perdida. E como cidade pequena, todo mundo cansa do mundo, ainda tem uma rede erguer na minha cidade. E eles ficaram sabendo que eu estava na cidade. E eles também sabiam de um histórico meu, Sim. né, voltado para essa questão de vendas, de atendimento, até pelo cargo e pela empresa que eu trabalhava. E aí me chamaram para dar um treinamento de vendas e de atendimento. E eu vou. Eu não vou mentir para você, Vini. Eu nunca tinha dado treinamento antes. Sim. E eu disse, eu vou. Se vendeu bem, precisava entregar Eu agora. precisava entregar, eu fiz, eu vou. E foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Vini, eu vou confessar pra você, é a primeira vez aqui, viu? Que eu vou te contar um segredo. Eu cobrei R$ 80 para um treinamento de 4 horas. R$ 80. Um pouco abaixo da média. Muito abaixo, né? Então, assim, hoje, olhando para trás e vendo toda uma trajetória, olhando para a minha história. Então, hoje eu reverencio a minha história. Hoje eu sou grata pelos meus filhos. Hoje eu agradeço a eles, porque naquela época, 10 anos atrás, eu não entendia. É complicado, é difícil, não é fácil você ter seus filhos ali e você não poder mais ter eles com você, né? Porque no meu caso foram 2. Então, naquele momento, eu não conseguia nem rezar, vou ser bem sincera com você, entendeu? Eu não conseguia, assim, só em pensar em rezar, eu travava, eu bloqueava. Sim. Hoje não, hoje eu agradeço, então hoje eu sei que eles tinham uma missão, e a missão deles era fazer eu olhar para mim, eu poder me autoconhecer, eu identificar os pontos cegos, aprender o que é as crenças limitantes, identificar os comportamentos, os padrões comportamentais repetidos que estavam ali me impedindo de prosperar e de crescer. E outra coisa que me chamou a atenção naquela época, e aí é onde eu acredito muito que foi Deus, entendeu? Independente de religião. Porque pessoas começaram a me procurar pedindo ajuda. E quanto mais eu ajudava, mais eu conseguia entender e aceitar, entrar no estado de comunhão de aceitação. Porque quando a gente entra no estado de comunhão de aceitação, você entra no estado do fluxo do universo. Então, as coisas vêm até você sem você precisar ir até o que você busca, o que você necessita. O universo, ele sabe o que você precisa. Deus, ele é lindo, ele é maravilhoso, ele sabe. Então, a gente não precisa ali e ficar naquela ansiedade, naquela agonia de ir atrás, porque o Fazendo negócio... força. Não, as coisas só acontecem quando você não faz força. Isso. Entendeu? Então, minha trajetória, minha jornada começou, eu sempre digo, foi pelos meus filhos, e eu sou muito grata a eles hoje, né? Eu sei que energeticamente, espiritualmente falando, eu sei que eles estão aqui comigo. Sim. Então, assim, tudo começou por aí. Foi por isso que eu criei essa frase, né, de forma sistêmica. Eu trabalho muito com sistêmico hoje.
Uhum. E eu utilizo esses tempos não só para a minha vida, mas para as empresas a qual eu atendo. Porque foi nessa busca de não conseguir ajuda, entre aspas, que eu fui buscar ajuda me autoconhecendo. Então, eu encontrei o coach, fiz 3 formações em coach, eu sou hipnoterapeuta sistêmica, Legal. eu sou reikiana, sou mestre em reiki, eu estudei o xamanismo, estudei outras terapias holísticas, cristais. Então, assim, tudo que eu via que tinha uma base científica, que fazia sentido para mim naquele momento e poderia tirar de mim um pouquinho aquela dor. Tirar não, ressignificar, né? Que uma coisa Sim. que eu aprendi a gente não limpa crenças. Uhum. Cientificamente falando, biologicamente falando, a gente não limpa crenças, a gente ressignifica. Porque as memórias celulares, a gente não tem como dizer assim, ó, eu vou tirar isso daqui de você, não. A gente ressignifica as crenças. Então, fui aprendendo, compreendendo. Eu sou muito curiosa, eu vou lá, eu estudo, eu leio, eu estava aqui observando o cenário, eu amei, estou me sentindo em casa. Sim. Eu vi que tem alguns livros que eu também tenho, que eu já li, que eu gosto. Então, é isso que faz sentido para mim, essa troca. E aí, dentro disso, atendendo empresas, e empresas são compostas de quê? Pessoas. Pessoas. E as pessoas, elas estão carregadas de quê? De crenças. A maioria das vezes limitantes. Limitantes. E aí foi dessa forma que eu pensei, nossa, sim. E aí, eu atendendo os processos de coach dentro das empresas, as pessoas diziam assim para mim, Nai, você parece uma psicóloga. Eu falei, mas eu não sou psicóloga. Mas você parece porque você consegue entender a gente. Você olha pra gente, parece que você já sabe o que a gente tem e você nos dá a solução ali, né? E de tanto eu ouvi de 1, 2, 3, 4, inúmeras Sim. pessoas, assim, eu nunca tive interesse de estudar a psicologia em si, Sim. né? E aí eu fui buscar, e eu descobri nas terapias, Aí, né, uma solução, um caminho, uma abordagem para que eu pudesse dar continuidade a esse atendimento organizacional, corporativo, que é o que eu amo, eu sou apaixonada sim. pelo corporativo, Uhum. amo demais, mas como eu vou ajudar as pessoas emocionalmente falando dentro do ambiente organizacional? Porque hoje, infelizmente, o ambiente, alguns ou a maioria, estão sim precisando de ajuda emocional. Sim, muito. É a doença do Então, século. infelizmente. Então, como é que eu posso ajudar? E foi quando eu mergulhei fundo no meu processo de autoconhecimento, porque neste momento aqui, eu só sou uma ser humana na frente de outro ser humano, juntando outros que estão nos assistindo. Então, como eu poder ajudar? De que forma? Então, foi dessa forma que eu mergulhei fundo em todos esses processos terapêuticos, em todos esses conhecimentos, principalmente os que têm base científica, porque eu amo, eu gosto. Estudo também física quântica para poder me auxiliar, mas nunca deixo minha base, que é a administração, que são vários conceitos da administração, porque se a gente trabalha com negócios, com pessoas, com um ambiente organizacional, a gente precisa de uma base firme, processos, né? Isso, Técnicas, com certeza. conhecimento, para que a gente possa realmente se firmar ali e ter resultado. E, Nai, uma coisa engraçada, né? Eu te conheci porque a gente foi coautor do mesmo livro, Isso. Performance em Vendas, eu, você e mais 20 profissionais Isso. da área. E pelo que você está contando da sua jornada, não necessariamente a sua carreira foi parecida com a minha, que foi uma carreira sempre em vendas, né? Você disse que você já teve aí uma passagem brilhante por vendas, foi reconhecida por isso, pelo Grupo Pão de Açúcar e tudo mais. E aí você foi para esse caminho mais do autoconhecimento, de cuidar de pessoas, de cuidar da parte interna, de estudar todas essas terapias. Você praticamente gabaritou todas as terapias aí que Isso cuidam mesmo. do ser humano. E falando da sua carreira de vendas, como que você era como vendedora? Porque quem vê você do jeito que você é hoje, fala, nossa, ela estudou tanto, Isso. deve ser muito difícil chegar onde ela chegou, e de fato é. Mas como você estava lá no começo, quem era a Nayara lá no começo da carreira, se esforçando ali para bater meta, de repente, para ir na parte administrativa de vendas, onde que você transitou aí da área de vendas? Eu gostei dessa pergunta e você me fez relembrar de como eu comecei. Eu não sei se você conhece, já ouviu falar de uma marca chamada L'acqua di Fiori. Já, Já? bem famosa aqui em São Perfume. Paulo, sim. Então, minha prima era gerente de uma loja dessa lá numa cidadezinha interior, né, Cícero Dantas, L'acqua di Fiori. E aí nessa época eu tinha o quê? Tinha acho que uns 12 anos. Era entre 12 e 14 anos, não vou lembrar exato.
E todas as férias, como eu venho de uma família muito humilde e simples, minha mãe não tinha condições de me dar dinheiro, eu não tinha dinheiro. Sim, E aí eu pedi a ela, eu fiz todas as férias, você me chama para poder trabalhar com você? Eu lembro muito bem disso, entendeu? sim, Então, entendi. todo período de férias, junino, e principalmente final de ano, eu tava lá na loja É quando vendendo, bomba, né? isso, vendendo com ela os perfumes. E eu lembro muito bem que eu tinha muita dificuldade. Sim, Por que eu tinha dificuldade? Por causa das crenças. sim. Porque eu sempre disse assim, eu usava uma palavra que a gente chama de afirmações, né? Negativas. Eu sou tímida. Sim. Eu não sei vender. Então, eu falava muito isso. Eu sou tímida Falava internamente. internamente. Então, se você, no que você acredita, você potencializa. Você é Exato. o que você diz, Uhum. não é? E aí, eu lembro muito bem dessa situação e eu sempre fugia para a parte burocrática e administrativa. Pra ficar atrás do balcão não ter Para que lidar ficar com o atrás do cliente. balcão, para não ter que lidar com o cliente. E aí eu lembro muito bem que quando eu fui, depois disso, eu fui ser gerente de venda eram duas lojas de grife lá da cidade, da região, porque eram em duas cidades. E com pouco tempo que eu entrava na área de vendas, eu subia de cargo. E assim aconteceu. Em toda a minha trajetória, onde eu entrava num cargo pequeno, com pouco tempo, eu estava num cargo de confiança, num cargo de E por que que gestão. isso acontecia? Então, eu perguntei isso para mim, eu fiz essa pergunta, ó, o meu hábito de questionar e de conversar, né, aquela relação intrapessoal. Sim, Mas por que que isso acontece? Eu fazia muito essa pergunta, mas por que que isso acontece? Porque aqui sempre eu tenho que ter grandes responsabilidades, sim. né? Como é que eu olho para mim hoje? Eu me percebo como alguém que gosta muito da troca, de Uhum. relacionamento, e a partir dessa, eu tenho uma tendência, eu vou dizer assim, que é um hábito, é um comportamento, autorresponsabilidade. Uhum. Não é que eu pegue o que é seu para mim, não, mas eu sou muito de ter iniciativa. Sim, Então, eu sou muito resolucionadora. Eu sempre fui muito assim, de chegar assim, ver e fazer acontecer. sim. Então, isso gerava para mim uma autoridade, uma liderança, e isso fazia com que eu influenciava as pessoas. Então, eu vendia, e onde até hoje eu vendo, porque eu me relaciono. Hoje, dentro da minha empresa, eu tenho uma equipe de vendas, e volta e meia eu escuto a frase: Ah, Nai, mas você vende muito mais do que a gente. A gente é vendedora, a gente tem que vender mais do que você. E eu pergunto: Você se relaciona com seu cliente? Isso. Não seja interesseiro, Seja seja interessante. interessante. Então, eu tô com você, Vini. Volta e meia eu tô lá. E aí, Vini, tudo bem? Como é que tá? E como é que tá a esposa? Como é que tá os filhos? Eu vou me relacionar com você. Exatamente. Eu não vou vender para você. Eu quero ter você comigo. Eu quero que você venha Isso. crescer comigo. Então, eu Exatamente. acredito que esse meu comportamento, essa minha essência, esse meu jeito é que faz com que eu atraia, com que eu retenha as pessoas. Então, dessa forma, hoje eu digo, não, eu sou maravilhosa em vez. E engraçado é que você começou falando que você tinha a crença limitante, que você era Uhum, tímida uhum, e que você ali não sabia vender, só que uhum, ao mesmo tempo você vivia procurando coisas para resolver, por ser muito resolutiva, por ter uhum. essa autorresponsabilidade, e isso te alavancava na carreira de vendedor. Então você é a Isso. prova viva de uma coisa que eu já falei nesse podcast várias vezes. Se você acompanha aqui, você sabe que eu já falei isso. O bom vendedor não é aquele que fala bem. Bom vendedor não é aquele que tem mais dom, porque eu não Uhum, acredito em dom, mas o bom vendedor é aquele que assume mais responsabilidades. isso. Hoje em dia, a gente está lidando com uma nova geração de Uhum, consumidores, primeiro a nossa geração e agora pessoas mais novas que nós, que elas querem o quê? Menos responsabilidade. Elas querem comprar um produto e não ter dor de cabeça. Então, verdade. se o vendedor passa essa confiança de falar assim, olha, o meu produto ou o meu serviço, pode comprar tranquila, que se der qualquer problema eu resolvo, a gente dá garantia, se você vier aqui eu resolvo para você, e você coloca ali do lado do seu Uhum, cliente como um solucionador, uhum, como alguém resolutivo, como é o seu caso, uhum. você vai vender mais. E você é a prova viva disso. Você Isso. cresceu na carreira
apenas resolvendo coisas que as outras pessoas muitas vezes não pegavam para resolver, não é isso? Isso mesmo. E outra coisa, outro ponto que tu me fez lembrar aqui agora, que eu acredito que seja muito importante. Tá. Toda empresa ela tem fases. Sim. Nós, né, que somos gestores, a gente entende que toda empresa ela possui fases. Então, tem a fase inicial de imaturidade, vamos dizer assim, Sim. tem aquela fase intermédia, onde está se reestruturando, né? E você me lembrou de uma coisa que eu também, eu sempre faço uma autoavaliação para entender o meu processo evolutivo de crescimento e de prosperidade. E uma das coisas que eu despertei há algum tempo atrás, pouco tempo, foi a questão do não pensar. Agora eu vou explicar, tá, gente? O que é essa questão de não pensar. Se liga aí. O que é que acontece? Já que o nosso foco aqui hoje é autoconhecimento dentro do processo de vendas, o que foi que eu parei para analisar? No final do ano passado, ou melhor, no início do ano passado, o primeiro trimestre, tá? Até o segundo trimestre, que é o primeiro semestre do ano passado, eu tive uma queda, né, dos meus rendimentos, da minha produtividade, da minha produção. E eu sou muito de me autoavaliar. E eu fui parar para analisar o porquê. O que está acontecendo? Né? Vamos fazer aqui um SWOT? Sim. Vamos fazer aqui uma análise? Um PDCAzinho, Vamos para poder entender o que está acontecendo. Foi o que eu identifiquei. Não eram questões técnicas. Eram questões interpessoais. Eram questões pontuais, voltadas para crenças limitantes, voltadas para as questões realmente emocionais, a falta de gestão de pensamento. Na hora que eu olhei para aquilo, Vini, eu fiz... Aí foi o que eu fiz? Eu fui corrigir de imediato? Não. Eu fui olhar para a minha história. Eu fui ali reverenciar a minha história. E eu fiz uma análise daqueles primeiros 3 anos de quando eu abri a empresa. E o que foi que eu identifiquei e percebi? Quando eu abri minha empresa, Vini, eu não contei aqui, mas eu vou contar. Eu lembro muito bem que eu não tinha dinheiro, não tinha mesmo. Quando eu comecei, que foi o primeiro treinamento na Rede Erguei, depois a segunda empresa que me chamou foi a Água de Cheiro. Água de Cheiro, não sei se vocês conhecem também. Sim, bem conhecida. Né? Então, foi a segunda. E depois dessa, foram outras me chamando. E até que eu não sei se eu posso estar citando nomes aqui, se não pudesse pode me cortar. É pra você, né? Se alguém te ligar vai ser pra você, porque quem tá falando é você. Aqui pode falar o que quiser. E aí, outra empresa me chamou, só que essa empresa, ela só faz serviço se a pessoa der a nota fiscal. E até então eu não tinha CNPJ. E eu fiz, nossa, agora eu tô vendo que eu tô precisando me estruturar. E aí, para responder o que eu quero, né? Nesses 3 primeiros anos, eu nunca tinha medo. Eu usava o medo a meu favor. Eu não me limitava. Tinha uma situação, um desafio, não era problema, desafio. Eu olhava para ele, eu resolucionava e eu fazia. Aparecia outro, eu olhava para ele, eu destrinchava. Não, eu destrinchava, identificava, resolvia. Olhava, resolvia. Agora, a empresa tem 10 anos. A minha empresa tem 10 anos, então eu estou naquela fase, eu saí da imaturidade, eu estou naquela fase da estrutura dos processos, não que eu não tivesse antes, mas hoje o pensamento, a consciência é outra. E aí bateu medo. E por que foi que eu diminuí, que eu tive uma queda? Porque eu dei vez ao medo. Então, não é que eu não tenha que ter medo. Nós não podemos viver sem sentir as emoções. Eu quero eliminar, eu quero parar de sentir. Não. Aí onde entra a inteligência emocional, né? Não, eu tenho que aprender a regular as emoções, eu tenho que aprender a olhar para elas com muito respeito, com muita sabedoria, mas o que é que eu tenho que aprender com você? Por que você não vai sentir isso? Então eu sou muito dessa vibe, entendeu? Sou muito de conversar, tá? Eu tô sentindo medo, mas na época eu não tinha medo e que eu usava ele a meu favor, eu consegui isso. Então o que é que eu tenho que fazer aqui? Então, após fazer essa análise, eu dei outra alavancada. Por quê? Porque até maio do ano passado, eu estava com uma estratégia, eu estava com uma paleta de cor, eu estava com o nome da empresa. Hoje, eu mudei tudo. Foi o que me fez, né? Também a energia de avanço está aqui. E eu cresci muito. Eu fiz um levantamento financeiro de faturamento da minha empresa de maio até dezembro e esse primeiro trimestre. O que eu cresci no primeiro trimestre desse ano não foi, ou melhor,
foi 2 vezes mais do que eu cresci em 7 meses Uau. do ano passado. Então, Só mudando o só comportamento. mudando o comportamento através do pensamento. Porque o que acontece? Você só muda o seu comportamento se você primeiro muda seu mindset, seu pensamento. Penso, sinto, ajo, né? É algo que eu sempre falo. O que é que vem primeiro? O pensamento? Então, não. Depende muito, é muito relativo isso daí. Não existe nenhuma comprovação científica que diga que vem primeiro o pensamento e o comportamento. Não, não vem, mas que o seu pensamento influencia e dispara ali para que você possa criar movimento, sim, isso é fato. Então, quanto mais eu tenho vigilância do pensamento, quanto mais eu me autoconheço, quanto mais eu identifico as minhas dificuldades, eu vou conseguir, diante de uma situação, poder contornar aquilo e usar aquilo a meu favor, para que eu não Sensacional. perca as oportunidades. Vou te contar aqui uma coisa, vou te fazer uma pergunta, agora vamos Então, mudar vamos aqui, inverter. bora lá. Tô olhando para mim, conversando comigo. Você afirma que eu tenho dificuldade na fala? Não, Mas eu tenho, de forma alguma. mas eu tenho, Não acredito. mas eu tenho. Você tá mentindo. Então, o que é que eu faço? Se eu sei que eu tenho, eu sempre trabalho uma consciência antes, eu me preparo antes, entendeu? Porque se eu não tiver aqui em vigilância, eu vou travar, eu vou gaguejar, eu não falo L direito, por que que eu gesticulo muito? Então, fiz muito fono, então, sempre quando eu estou nos meus treinamentos, né, e que eu conto, quando eu identifico alguém que está com muita dificuldade, eu conto essa parte da minha história, eu usei aparelho por 15 anos, eu tenho várias fotos minhas nas redes sociais, eu não tinha esse dente aqui da frente, então, por isso que eu usava aparelho, minha carga não, como é? O dente O quando dente, bate né? no outro. Era torto, sabe? Sim. Então eu falava um pouquinho assim. Uhum. Meu apelido na escola era assim, eu falava. Então, Olha o bullying. o bullying. Então, assim, isso nunca foi empecilho, isso nunca foi um bloqueio, isso nunca me limitou a estar aqui com você, ou palestrar, ou treinar. Sim. Agora, eu tinha outras crenças limitantes que me atrapalhavam, né? E aí onde vem muitas questões comportamentais, do sistema familiar, que atrapalha muito. As crenças limitantes, escassez. Como eu venho de uma família muito simples, pobre mesmo, a gente no interior da Bahia, a gente sabe as coisas que a gente passa, seca, né? Então, tinha muita crença. E foi essa identificação, foi esse conhecimento que despertou em mim a necessidade de trabalhar o meu eu e me fortalecer para que eu saísse daquela situação. Não só e principalmente, que foi o que me despertou, né? A questão dos meus filhos, como também olhar para mim como negócio. Sim. O que eu faço é um negócio. E eu não estou ali somente me autoajudando, mas eu também estou ajudando. Sim. Então, outra coisa que eu prego muito dentro da minha empresa, todo mundo que está comigo, faça com amor. É isso. Se você não fizer com amor, você não vai tocar o outro, você não vai conseguir ajudar o outro. Essa semana mesmo eu estava em treinamento com as meninas e uma coisa que eu disse a uma das meninas, que é vendedora, eu falei assim para ela, você não está aqui para vender, não. Ela olhou assim para mim, como não, se você me contratou? Não, você não está aqui para vender. Você está aqui para ajudar. Você está aqui para encantar. Vá se relacionar, se relacionando, você vai identificando as necessidades, você vai buscando ali envolver, o encantamento, né? Eu digo, é o acolhimento. Você trabalha dessa forma, vai qualificar primeiro. Você acredita que venda é uma consequência? Acredito. Ou é um fim em si mesmo? Eu acho que é uma consequência. Acredito que é uma consequência. Por quê? Porque esse momento aqui, isso daqui foi uma consequência. E aqui não vai ser o fim. Sim, exatamente. Isso daqui não vai ser o fim. Eu até contextualizando, eu pergunto isso porque muita gente, quando nos contrata, você também faz treinamento de vendas, eu também faço, a pessoa ela quer que a gente passe a fórmula mágica para a equipe vender mais. Como se a gente soubesse algo que ninguém sabe. E quando eu chego para dar o treinamento, a primeira coisa que eu falo é, gente, eu tô aqui para ensinar algumas coisas para vocês que vocês já sabem. Eu só vou relembrar e vou falar de um ponto de vista que talvez vocês não tenham visto ainda. Só que tudo que eu vou falar aqui, todo mundo sabe. Então, uma coisa, né? Eu sou muito fã de alguns livros, né? Tem aqui atrás de mim, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, por exemplo. Eu vou ensinar vocês como sorrir.
E aí faço uma dinâmica lá engraçada da pessoa sorrir. Eu vou ensinar vocês a chamar as pessoas pelo nome. Vou ensinar vocês. Você não sabe que isso é o básico? Isso você deveria ter aprendido em casa. Se você não aprender em casa, eu vou te ensinar agora e você vai vender mais por causa disso. Verdade. Então, por isso que eu acredito que venda é uma consequência. Então, se você não souber como se relacionar com o seu cliente e tratar ele como um ser humano, e tratar ele como uma pessoa que tem um nome, que tem um CPF, que tem gostos, que tem hobbies. Então, né, você chega para uma pessoa e faz um elogio sincero, que é outra coisa que eu aprendi no livro. Se você não faz isso, que é o básico, não adianta eu te ensinar uma técnica de gatilho mental, eu te ensinar uma técnica de fechamento em 3 etapas, ou te ensinar a técnica do fechamento ou, né? Porque são técnicas que elas não vão funcionar se você não criar rapport, se você não entrar em sintonia com o seu cliente. E você só vai entrar em rapport se você tiver uma autogestão, se você tiver esse autoconhecimento para você entrar ali em sintonia e trabalhar o que a gente chama, né? O campo bioenergético, você está ali conectado. Aí se você não tem esse conhecimento. E aí você falou que quando você vai iniciar os seus treinamentos, você fala, ó, eu vou ensinar o que você já sabe, né? Isso. Sabe qual é a frase que eu utilizo? Que todo mundo faz assim, ó. Oxe, Bahia, né? Baiano fala, gente. Oxi. Eu digo assim, ó, eu não tô aqui para ensinar nada. Eu digo isso. Eu não tô aqui para ensinar nada. Por quê? Porque tudo que eu vou ensinar, verdadeiramente, você já sabe. Consciente ou inconscientemente, você já sabe. E outra coisa, eu não vou ensinar se você não quiser aprender. Não dá para você ensinar o outro a querer aprender. A querer aprender. Se você não quiser aprender, se você não deixar o seu ego naquela porta do lado de fora, se você não buscar porque primeiramente, todo o meu trabalho, ele é focado no autoconhecimento. Eu trabalho muito sistêmico dentro de cada treinamento. Eu estou ali para ensinar uma técnica, mas toda a minha abordagem, toda a minha linguagem, ela é sistêmica. Então, eu trabalho muito autoconhecimento. Não adianta a gente ensinar uma técnica, Vini, se a pessoa ela não tem uma escutativa, se ela está cheia de crença, se ela está cheia de ego. Eu digo porque o meu foco é liderança. Então, se um líder, ele não sabe ter uma relação saudável com ele mesmo. Se ele está cheio de vaidade, cheio de ego. Se ele não tem algumas características voltadas para inteligência criativa, inteligência espiritual, inteligência emocional, se ele não tem uma consciência comportamental, ele não vai identificar, ele não vai ter percepção, ele não vai ter autopercepção, ele não vai conseguir sinergicamente se conectar com a pessoa que está ali do lado dele. Essa é a minha verdade, entendeu? Então, como é que eu vou chegar ali, treinar alguém que mal enxerga o seu liderado, mal consegue se conectar, porque tem muitas situações dessa que a gente vive dentro dos treinamentos, a pessoa ela não consegue, entra muito no julgamento, entendeu? Então, quando eu estou aqui e eu te julgo, esse olhar crítico não vai te ajudar a encontrar uma solução. Aquela pessoa que conta muita história, e não conta os fatos, conta muita história. Aquela pessoa que vive muito no desculpismo, no vitimismo. E, infelizmente, tem muitos líderes assim ainda. Entendeu? Tem muitos líderes que usam isso, inclusive, como manipulação. Isso. Né? Aí eu digo, é por isso que eu falo, se você não estiver aberto a aprender, você não vai aprender. Sim. Não é eu que vou te ensinar. Por quê? Porque os meus treinamentos tocam muito na sua ferida. Sim. Entendeu? Eu trago muito para essa questão. Então, quando eu vejo que você Agora sim. É isso. Agora sim, eu entendi. Agora sim, tá na hora de você aprender a parte técnica. Isso. Agora sim. E hoje, deixa eu te perguntar, e hoje a sua empresa, ela atua de que maneira? Quais são os serviços que você presta? Massa, adorei essa Para quem estiver te ouvindo, já está interessado, já faz seu pitch aí, o que você vende, como é que você vende? Hoje, graças a Deus, hoje a minha empresa, ela se localiza na cidade de Cícero Dantas, mas vou ser bem sincera com vocês, gente, eu estou expandindo, crescendo, estou me mudando para outra cidade, que é conhecida como a capital do sertão, que é Ribeira do Pombal. Tá. Linda, já convido vocês, futuramente você vai estar lá. Com certeza, tenha aceito o convite. E hoje eu atendo Norte e Nordeste, são os estados. Hoje eu tenho clientes da Bahia, Sergipe, Pernambuco, subindo ali até Piauí. Eu tenho muito network, graças a Deus, aqui em São Paulo. E estou buscando expandir para o Sul, para Brasília. Já fui visitar Quer dominar Brasília. o Brasil?
por que não? E eu quero parceiros para poder me ajudar nisso, porque Conta comigo. eu sozinha não vou abraçar o país, né? E quais são os serviços que Então, você faz? os serviços são os treinamentos comportamentais sistêmicos, com atividades de alto impacto, porque eu tenho essa formação. Uhum. É o que a gente chama dos treinamentos que dá muita rentabilidade, né? Sim, Porque sim. a gente classifica ali os tipos de treinamento também, Sim. até para um planejamento. Isso é dicas, tá? Para você gestor, para você líder. Isso. A gente tem que identificar qual é o produto que dá mais dinheiro, o que dá mais ou menos, Isso, não é isso isso? mesmo. É a vaca leiteira. É, Entenda. diagrama BCG. Isso. Então, eu tenho os treinamentos, eu tenho as consultorias, onde, na verdade, Vini, eu uso muito dessas consultorias, a partir do que eu identifico, eu já transformo aquilo dali numa assessoria, numa mentoria. Uhum. Entendeu? Porque eu já fico com aquele cliente, já faço todo um planejamento, um contrato de 1 ano com aquela empresa, e ali eu dou todo o suporte à gestão e à liderança. Eu faço isso. Legal. Fora isso, eu tenho uma parte da minha empresa, que é o RH, onde a gente oferece o processo de recrutamento e seleção, a gente faz avaliação de desempenho, levantamento de clima organizacional. Eu só não ofereço serviço de DP, Tá. Departamento pessoal, É mais tá? de desenvolvimento de pessoas. O foco é esse, o foco é desenvolvimento de pessoas, tá? E fora isso, eu estou iniciando agora um novo braço da empresa, que são os treinamentos, eu vou dizer assim, voltado para aquelas pessoas que estão adentrando ao mercado agora, Tá. né? Que eu estou chamando de escola de negócios. Na verdade, assim, você saiu do 2º grau, está buscando emprego, porque como eu faço o processo de recrutamento e seleção, eu vejo muitas pessoas que não têm experiência, com muita dificuldade, Que não tem o básico. e não tem o básico. Então, isso é uma oportunidade que eu estou enxergando e que agora eu estou estruturando para poder atender esse público também. O meu foco são os líderes, são os gestores, mas eu também estou começando a atender esse novo público, porque vai agregar valor, Sim. e ali, por que não, uma esteira, e fazer eles permearem por toda a minha esteira, isso. passar até o mastermind, por que não, Isso, né? muito bom, Começando muito do básico até o final. Então, de forma inteligente, né, gente? Olha o nosso negócio como negócio e bora ganhar dinheiro. E onde foi que você virou essa chave? Que momento? Ó, eu virei essa chave o ano passado, no mês de maio, na minha formação de treinadora comportamental de impacto, de alto impacto, que foi no MTI, de André Kersh. Sim, Fui conheço. lá. Eu sou aluna de André, eu conheço o André há muito, muito, muito tempo. Eu conheço o André da época que ele era professor. Ele era professor universitário. E eu era encantada nele. Eu era apaixonada. Ele é doidão, né? Admirava demais ele, sabe? Admirava não, admiro. Eu lembro que na minha formação de Master em Gestão Emocional, ele era um dos instrutores Uhum. do instituto que foi fazer a formação. E eu ficava, meu Deus do céu, eu tenho que tirar uma foto com ele. Sabe aquele tietando? Sim, sim, Eu sim. tinha, e aí nisso, eu estreitei a relação, né, o contato, e aí foi quando eu me conectei com ele e comecei a fazer as minhas formações. Boa parte das minhas formações é com o instituto dele, Legal. de André Kersh. E lá no MTI, é uma das formações que eu até hoje, que eu fiz, mais completas, porque ele te ensina a ser um treinador, mas ele também te dá uma base de estrutura, entendeu? De negócio. Tá. E foi lá que eu despertei e virei a chave. Ele falou, agora eu sou um CNPJ. Porque assim, não que antes eu não tinha essa mentalidade, né? Não que antes eu não ganhasse dinheiro, mas sabe essa visão de expansão e de crescimento? Porque eu tinha network, eu conhecia muitas pessoas, tanto que o nosso livro, tem quanto tempo? Tem 2 anos? Foi na pandemia, tem 4 Então, anos. 4 anos. Então, antes disso eu já tinha muito. Sim. Não sei se você se recorda, eu fiz muito movimento. Sim. E eu sempre fui dessa vibe, eu sempre fui de fazer muito movimento. Sempre fui de trazer muita coisa. Mas eu posso mais, Exato. entendeu? Eu posso, se eu tô ganhando hoje X, eu posso ganhar Y. É isso. Então, eu Ou posso 2x. expandir, ou 2x, por que não? Então, eu posso expandir muito isso. E eu não tinha esse, sabe o que é aquele olhar só ali? Sim, Então, era o olhar que eu tinha, de só ali, aquela cidadezinha ali. entendi. Bora
criar asas? É isso. Vamos voar? E você falou do livro, né? Eu também escrevi o livro com você. Uhum. Foi uma coisa que marcou muito minha vida. Virou várias chaves escrever esse livro. Não tanto pelo livro em si, mas pelo que aconteceu depois comigo por causa do livro. E eu quero contar a história, mas eu quero ouvir antes de você. Tá. Como foi pra você? Como chegou o primeiro convite pra você escrever o livro? E como foi a experiência de escrever? E como foi o pós? Depois que o livro foi lançado, o que que mudou na sua vida? Pronto, vamos lá. Nessa minha de fazer network, eu conheço Cláudia de Piauí. Uhum, Cláudia de Piauí. Cláudia, ela trabalha com finanças. tá. E eu convidei ela para ir para um workshop de inteligência emocional meu, para ela falar sobre inteligência financeira dentro do conteúdo que eu estava abordando. E isso já deve ter uns 5 anos. Do que eu lembro, eu fiz 10 edições do workshop de inteligência emocional, e do que eu lembro, essa era a sexta edição do workshop. Foi a sexta, porque a sétima eu fiz lá em Piauí. Ela me convidou para fazer lá, fiz um top, tô dentro. E aí, eu lembro muito bem, nunca esqueço disso. Um domingo, já era mais de 10 horas da noite, o meu celular toca e ela faz, Naimin, perdoe o horário, mas eu preciso falar com você. Eu sei que é domingo, tá muito tarde, mas eu preciso falar com você. Eu preciso te apresentar uma pessoa. E aí ela fez aquela chamada e colocou a Alessandra, Sim. né, na chamada. E aí nisso a Alessandra me apresentou o projeto e eu fiquei assim, nossa, eu escrevi um livro? Já topo. Na hora daquele negócio assim, né? Sim. Eu escrever, eu fiz, eu topo, mas como é? Tá, ela me explicou. Escrever, inicialmente falando, foi maravilhoso, inicialmente. Depois, parece que dá uma trava, você fica, meu Deus do céu, cadê as palavras, né? Sim. E aí, a gente tem um suporte, eu fui conversar, escrevi demais. No início eu tive dificuldade, depois que eu fui lá trabalhar, escrevi demais, tive que reduzir. Mas para mim foi maravilhoso. O pós me deu uma autoridade. Uma coisa que eu escutei de algumas pessoas foi: agora sim, essa era a única coisa que faltava para você. Caramba, você escutou isso? Eu escutei isso. Porque você legal. tem potencial. Você não é para ficar aqui. E aí vai juntando as coisas, você Sim. vai criando movimentos e você vai percebendo que você pode mais. Entendeu? A questão quando eu falei, quando eu fui parar para analisar, por que eu tô dando travada? Por que meus rendimentos estão caindo aqui esse ano? Deixa eu parar para analisar aqui e eu Isso. identifiquei a questão do pensamento. Sim. Porque você fica alimentando algo negativamente falando, você vai se autobloquear. Isso. Quem é o nosso maior inimigo? Nós mesmos. Nós mesmos, né? Então, eu sou muito dessa vibe dessa auto-observação, dessa autoavaliação, para poder contornar ali, corrigir de outro lado, e a gente vai melhorando e crescendo, entendeu? Então, foi deixa eu te dessa contar forma. como é que foi pra mim. Sim. Primeiro que assim, eu recebi o convite da Alessandra também. Aham. Eu tinha prestado um serviço pra ela e ela gostou muito do atendimento e aí ela falou: "Olha, sou coordenadora de um livro, e tal, e só tem uma vaga, já estamos encerrando já. E nossa, não sei, Deus falou comigo, eu quero que você participe do livro." Uhum. E cara, eu recebo muitos convites, não porque eu seja importante, mas porque eu falo com muita gente, né? Quem trabalha em vendas fala com muita gente. E eu lembro que eu falei pra ela: "Não, fechou, conta comigo", tal, mas eu não me liguei no tamanho do negócio. Uhum. Passou. Aí ela me colocou num grupo que tava todos os coautores, e aí eu vendo a galera, tipo, perguntando, olha, e já tava muito perto do prazo pra entregar o artigo. Uhum. E eu vendo a galera falando no grupo, só que eu não acompanho o grupo. Eu tava no grupo, mas não tava. Entendi. E aí um dia a Alessandra me liga e fala: "Vini, só falta o seu artigo." Oi? Aí eu falei assim: "Que artigo você tá falando?" "Artigo do quê?" Ela: "Do livro." Eu falei: "Que livro?" Ela: "O livro que eu te convidei. Você tá no grupo." Aí eu falei: "Ah, tá bom, eu vou ver aqui no grupo, tem lá no grupo as informações." Aí eu fui parar pra ver. Falei: "Nossa, é um livro de vendas, tem um monte de gente aqui." Aí eu comecei a olhar as fotinhas e falei: "Nossa, eu já conheço aqui a Paula, o Sérgio, fulano e tal." Falei: "Caramba, eu vou escrever um livro." Aí que caiu a ficha. E eu lembro que eu escrevi o artigo numa noite. E assim, eu tenho uma característica que eu não sei se é boa Uhum. ou não sei se é ruim, mas ela sempre me garante. Porque eu não reviso nada do que eu faço. Eu faço e já era. Então, o que eu fiz? Eu parei, falei: "Tem que escrever um artigo." Parei no computador, falei pra minha esposa: "Amor, me dá uma horinha." Eu precisei de 15 minutos. Eu E parei, aí? peguei uns livros, tirei umas frases de um livro, tal, não sei o que, era sobre comunicação para vendas. Cara, eu escrevi lá acho que 4, 5 páginas. Fui, mandei pra Alessandra, falou: "A gente tem que mandar pra revisão e tudo." Aí quando voltou da revisão, ela falou assim: "Ó, o seu voltou da revisão, não teve nada de correção e tudo mais, tal. Posso mandar?" Eu falei: "Pode mandar", tal. Eu fui ler o que eu escrevi Depois. quando o livro tava pronto.
Porque quando eu escrevi, eu não li ele inteiro. Aí eu fui ler e falei, legal. Não gostei a princípio, porque eu não reviso, mas eu também não gosto de quase nada que eu faço. Igual podcast, eu assisto depois do episódio e falo, nossa, que besteira que eu falei. E aí, eu queria falar do pós, né? Depois que o livro foi lançado, a gente ganha umas cópias, né? Lá. Verdade, é. Não sei se são 40, 50 livros e tal. Eu recebi aquela caixa em casa e, cara, eu falei assim, é um livro sobre vendas, então eu preciso vender o livro. Aí muita gente, eu postei lá que tinha aquelas artes, eles até mandaram umas artes prontas pra gente. Isso foi. E a galera vinha no particular, Vini, me dá um livro. Eu falei, não, eu te vendo, R$50. E os caras, pô, você vai me vender o livro? Eu falei, cara, eu sou vendedor, escrevi um livro de vendas. E eu não vou vender? E não vou vender? Aí eu comecei a vender o livro, tipo, na brincadeira. Fui vendendo, até que eu fui participar. E nesse que eu fui vendendo, fui recebendo feedbacks positivos do livro. E eu não percebia que a minha autoridade estava crescendo, como você disse. E aí eu sei que em um evento que eu fui convidado para palestrar, eu fiz uma dinâmica lá, um pitch, vamos dizer assim, que eu falei assim, ó, eu dei um treinamento de vendas para 60 empresários, e eu falei assim, olha, quem tirar uma foto comigo, postar no Instagram e comprar o meu livro, eu dou um dia de mentoria completo para você e para sua empresa. O que você precisar. E sei lá, tinha 60 pessoas no evento, eu vendi todos os livros que eu levei. Então foi 60 mentorias. Não foi pra todo mundo, né? Porque alguns acho que não quiseram. Mas sei lá, umas 30 pessoas foi. Cara, eu lembro que depois, o meu desafio foi pra conseguir colocar todo mundo na minha agenda. Eu falei, agora eu tô com um monte de compromisso aqui. E aí o que aconteceu? Aí eu fui e falei, porque eu fiz, de novo, eu não reviso as coisas que eu faço. Eu brinco que eu não sou bom de planejamento, mas eu sou muito bom de fazejamento. Quando eu boto a mão pra fazer alguma coisa, eu faço bem feito. E aí, quando eu falei, puta, agora eu tenho que entregar as mentorias que eu prometi. Quando eu comecei a fazer as mentorias, foi meio que tiro de sniper. Fiz uma mentoria, fechei um cliente. Fiz a segunda mentoria, fechei o cliente. Fiz a terceira mentoria, fechei o cliente. Aí eu lembro que chegou um momento que eu falei, cara, não tem mais como ter mais cliente. Eu não tinha mais agenda. E a galera, eu tinha que fazer a mentoria, a galera que eu fazia queria. E aí eu fui montando meio que uma fila de clientes ali pra minha consultoria. Então o livro, o que ele trouxe pra mim? Ele trouxe uma virada de chave que eu falei assim, cara, aqui tem um negócio. Porque até então a minha consultoria eu fazia quando alguém me procurava, eu nunca fui atrás de cliente. E por causa do livro, eu falei, cara, tenho que vender os livros. Fiz um pitch para vender o livro, ofereci uma mentoria, dei a mentoria, comecei a vender consultoria, falei, cara, aqui tem um negócio. E eu tenho clientes que são meus até hoje por causa daquele evento. Inclusive muitos que estão assistindo aí, eu tenho certeza, que eles vivem comentando. Então, o poder de uma decisão, né? Eu tomei a decisão de escrever o livro de uma maneira muito espontânea, eu não pensei, igual você falou, né? Você não tem que pensar, não tem que ter medo. Eu só falei, não, conta comigo, tal. Depois que eu fui entender o tamanho do buraco, tamanho do projeto, depois que eu fui entender que eu tinha que mandar um artigo, escrevi o artigo em 15 minutos, virou o livro vendeu pra caramba e agora a nossa dificuldade é que a gente quer comprar mais livro, a editora, né? Tá. Ô, Instituto Advento, ajuda a gente aí, a gente quer vender mais livros, né? Então, contando a história, olha que interessante, né? A volta que a vida dá quando a gente toma uma decisão, muitas vezes sem pensar, né? Então, eu queria te contar essa história também, porque eu também nunca falei disso. Que bom, estamos compartilhando histórias, fatos, né? Que contribuem muito, porque muitos de vocês, como nós aqui, uma coisa que eu escuto muito, Vini, é assim, como é que você consegue? Eu também escuto. Depois como que você dá conta? Como me dá conta? Eu escutei muito assim, depois da pandemia, você conseguiu? Aí como assim? Não estou entendendo. Porque eu sou muito focada, eu sei o que eu quero. Isso, eu acho que esse é o nosso superpoder. O superpoder de quem sabe o que quer é saber o que quer. Eu sei o que eu quero, então assim, se eu quero estar aqui, você viu, toda hora. Vini, cadê você? Vini! Verdade. Então eu sei o que eu quero. Sim. Uma frase que eu uso muito com as minhas colaboradoras. Eu sei onde eu quero chegar. Se vocês quiserem estar comigo, a gente vai comer caviar. Se não, tá tudo certo. Mas eu não vou deixar de crescer, eu não vou deixar de construir o que eu acredito, porque tem uma, duas ou três que tá com baixo desempenho e que não quer continuar. E que não acredita. E faz tudo, e tá tudo certo, tá tudo bem. Se sinergicamente não tá conectado, tá tudo bem. Não precisa se desgastar, não precisa se estressar, não precisa disso não. E eu vou entender. Sim. Eu só espero que vocês também entendam. Eu sempre digo isso, né? Isso. Porque quando me perguntaram, falaram muito, eu escutei muito isso, e aí na hora eu recebi essa frase e fazia assim, mas como assim? Você não sabe o que você quer? Sim. Né? Porque eram até colegas, assim, pessoas do mesmo ramo, né? E eu fiz, o que está acontecendo com você?
O que está te bloqueando? Sim. Qual é a crença limitante que está impedindo você de se enxergar e enxergar que você pode, Sim. né? Então, a primeira coisa que me fez realmente é acreditar em mim. Eu sei o que eu quero. Isso é maravilhoso. É. Você recomenda que um profissional escreva um livro igual a gente escreveu? Total. E por quê? Porque você se autoconhece. É mais uma forma. Você olha para você. Quando eu estava contando a minha história, escrevendo meu artigo, que uma coisa, um bom vendedor, ele sabe contar a história, né? Sim. Ele conta e a gente tem que aprender a contar a nossa história. Sim. Uma das coisas que eu tenho trabalhado muito dentro da minha empresa e nos treinamentos, eu sempre foco a importância do marketing pessoal, Isso. não é? Porque assim, como é que você vai vender se você não sabe quem é você? Se você não conhece o seu produto, porque eu só vendo aquilo que eu uso, que eu gosto, que eu acredito. que eu acredito, né? Se eu estou aqui, eu tenho que acreditar. Eu no tenho seu- até uma frase para isso que eu falo nas minhas consultorias. Sim. Que é a frase que eu falo, porque é normal o cliente chegar pra gente e falar assim, ó, preciso de um treinamento seu porque eu não sei dar treinamento. E eu sempre falo a seguinte frase, o melhor treinamento é a sua história. Então conta pro seu funcionário, porque muitos empresários não fazem isso. Eu falo assim, você já contou pro seu funcionário qual que é a história da sua empresa? Como que nasceu esse sonho? Porque toda empresa é um sonho, não tem como. Toda empresa é um sonho. Só que tem muito empresário que passa 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 anos e ele esquece de contar a história dele. Então tem muitos clientes, né? E aí ele não se conecta. Tem muitos clientes, por exemplo, eu estava semana passada numa feira em São Paulo, FEICOM, maior feira de construção da América Latina. E eu estava expondo no stand de um cliente meu lá de Campina Grande, na Paraíba. E eu sei da história da empresa. E aí uma hora eu estava atendendo um cliente e o dono da empresa estava do meu lado e eu não percebi que ele estava do meu lado. E aí o pessoal chegava e falava assim, como que começou? Vocês começaram a fazer esse produto? É um produto bem legal. E eu sei a história inteira do produto, porque ele já me contou. E eu comecei a contar, eu falei, não, é assim, assado, e aí o dono foi lá no Senai, desenvolveu isso aqui em parceria com o Senai, e tal, e pô, o produto chegou aqui. A galera falou, nossa, que história legal, tal. Aí ele, do nada, ele bateu no meu braço e eu olhei pra ele e falei assim, rapaz, eu nem lembrava dessa história. Você contando, eu fiquei até com vontade de comprar também. Pô, a gente tem que contar mais essa história. Eu falei, mas é a sua história, o melhor treinamento. Você quer encantar alguém, conta a sua história. Você contando a sua história aqui dos seus filhos, sei que não é um negócio fácil pra você, mas é a sua história. É por isso que você consegue ajudar tanta gente hoje. Porque você passou por uma coisa que pouca gente passou, ou não, ou muita gente passou, mas ninguém tinha alguém pra... Você não tinha uma pessoa pra recorrer naquele momento. E se tivesse uma Nayara lá pra te ajudar? Você já parou pra pensar nisso? Que doideira? Se você tivesse lá, no momento que você mais precisou, você se ajudaria. Só como você não pode voltar no tempo, hoje você está disponível para ajudar quem vai passar por isso. Então a sua história é seu melhor treinamento. Falo muito dessa frase, viu? Que bom, você me fez viajar aqui. A gente estava falando da importância. Perguntei se você recomenda que todo mundo escreva um livro e por quê. A gente está falando disso, se quiser voltar. Eu viajei aqui, juro. Não, mas já que a gente tá falando de história, posso falar de um... Você me dá licença para falar de um assunto importante? Você é empresário que tem a sua história, a história da sua empresa que eu tava falando aqui, que muitas vezes é o seu sonho, é o sonho da sua família, da sua esposa, dos seus filhos. Você precisa contar essa história pro mundo. E a melhor maneira é você fazer brindes personalizados, como esse aqui, do nosso patrocinador, a For Unique, que é a maior e melhor empresa de brindes personalizados do Brasil. Mandou essa caderneta para você. Mandou essas canetas também para você, que são da minha empresa. Eu faço todos os meus brindes com a For Unique porque eu valorizo brindes de qualidade, preço justo, entrega rápida, atendimento personalizado. Tudo isso a For Unique te entrega de bandeja. Então vai estar aqui em algum lugar da tela ou na descrição desse vídeo os endereços da For Unique, Instagram, site. Pode entrar em contato com a Nicole e com o Caê, que são os proprietários, meus amigos, meus clientes, meus parceiros. Entra lá, fala que você viu no podcast que você ainda vai ganhar um desconto. Inclusive eles estão patrocinando também aqui o estúdio, né? O WK Produções aqui, o estúdio que a gente grava o podcast, ó, com as águas aqui do podcast. Então, se você quiser também fazer aguinha pro seu evento, canecas, sacolas, a gente tem aqui no cenário, qualquer tipo de brinde personalizado para você contar a sua história pro seu cliente, procura na For Unique que eles têm. Então, falou de história, falou de For Unique. Beleza, obrigado For Unique pelo patrocínio, hein? Parabéns, eu amei. Obrigada pelo brinde. Gostei. Fica aí o brinde, se você quiser fazer as cadernetas lá do seu instituto. Vou buscar eles. Eles são muito bons. Eles são especialistas na parte gráfica, porque eles fazem internamente. Eles têm uma gráfica para atender só eles. Entendi. Então eles têm uma capacidade de entrega muito maior que os outros. Massa. Então eu sou fã da For Unique, sou suspeito para falar. Mas agora eu queria falar uma coisa que ficou na minha cabeça. Tá. Você falou para mim que você gosta de ler.
Aham, Eu sou apaixonado por leitura. aham. E eu já gravei até um episódio aqui falando os top 10 livros que todo empreendedor tem que ler. Uhum. Quais são os livros que marcaram a sua vida? Que você recomenda assim, sem sombra de dúvida? Quem mexeu no meu queijo? Nossa, maravilhoso. Spencer Johnson, né? Quem mexeu no meu queijo. queijo? Muito bom esse livro. Tem até uma animaçãozinha, né? É isso mesmo. Assim, a gente na faculdade, a gente lê bastante, né? Sim. Na verdade, desde a época antes, o pré-vestibular, estudando a literatura brasileira, eu sempre fui de ler muito, muito mesmo. E agora, dentro da faculdade, o primeiro foi esse, Uhum. O Monge e o Executivo. Maravilhoso. James Hunter. Adoro. O E Monge e o as continuações são maravilhosas também. Verdade. Ó, os livros que para mim hoje é cabeceira de cama, Uhum. né? Os de Daniel Goleman, Sim. Inteligência Inteligência emocional, foco. Emocional. É, Aperte a tecla foda-se. Eita, esse aí é daquele Mark alguma coisa, né? Não, não. Lembro, não. Esse é a Sutil Arte de... Não, é porque tem um Seja Foda, É, que é do Caio Carneiro. isso, mas tem esse, Aperta a tecla foda-se. Eu não estou me recordando agora O autor. o autor. Não tem problema. O Oceano Azul, Oceano Azul, a estratégia do Oceano Azul. esse para mim Esse é maravilhoso. Eu dei de presente pro meu pai há uns 10 anos atrás. eu tô olhando aqui um que você tem, que é o Jeito de Encantar o Cliente, Isso. mas tem outro também que é a Academia Disney. Academia Disney. Também Esse eu não li ainda. Academia Disney. Eu tenho esse que você tá olhando aqui, tá vendo ele? É bom que já tem uma colinha aí, né? Mas o outro, que para mim tem um grande significado, é esse, Uhum. Academia Disney. Você também é formado em PNL, né? Sim, sou. Tem Anthony Robbins. Isso. Uma das técnicas que eu aprendi dentro da PNL é fazer aquela análise que o fundador da Disney, ele utiliza, que é fazer aquela análise do dominador, do Sim. estrategista. Sim. Tem essa técnica, Uhum. né? Então eu uso muito também isso a meu Legal. favor, até para que eu possa analisar, deixa eu ver a decisão que eu tenho que tomar, como é que vai Isso. ver aquela pessoa que está ali, né? Eu gosto muito desse livro. Deixa eu ver qual outro. Eu vou indicar o nosso, Ah, o nosso, que não? sem dúvida. por que não? O Outro. nosso, sabe por que eu indico muito o nosso? Porque o Performance em Vendas foi escrito por 22 profissionais. Cara, é muito conteúdo. É muito conteúdo. E todas as vezes que eu li, eu aprendi um negócio diferente. Porque são temas que eles são correlatos, mas eles também isoladamente fazem sentido. Então, se você pega o livro e abre num capítulo específico, faz sentido. Se você pega a sequência, faz sentido. Se você lê de trás pra frente, eu já fiz isso, faz sentido. Então é muito bom, é maravilhoso. Outro livro que tem mexido assim comigo, que eu tenho gostado, não me recordo. Filme. Ai, filme. E aí não precisa ser filme que diga alguma coisa, filme que você gosta, tá? Um que até hoje eu uso como exemplo, tá? É O Diabo Veste Prada. Diabo Veste Prada. Eu uso assim quando eu tô... Tem muita analogia com o mundo corporativo, né? Pra mim, na minha percepção, Sim, tem muita. Então, o que eu sempre falo, assim, olha, é determinação, Isso. é o autoconhecimento, é você saber o que você quer, Isso. é você entender dentro daquele processo. Pronto, sabe uma frase que eu digo muito dentro dos meus treinamentos? Viva o processo sem ser o processo. Viva o processo sem ser o processo. Porque a depender do processo, tem sim peso. Tem sim algumas complicações, algumas situações complexas, que se você não tiver leve, você vai pegar aquela situação para você e você vai estar pesado dentro daquilo dali. E as coisas não vão fluir. Entendi. Vai ficar cansativo para você. Entendi. Entendeu? Então, se eu não tiver um olhar sistêmico, clínico para esse processo, eu só vou enxergar situações desafiadoras, difíceis. E ali, se eu não tiver uma disciplina mental, eu vou começar a reclamar. E isso vai me trazer um peso. Sim. Entendeu? Então, eu sempre olho para esse filme assim, como um aprendizado. Aquela parte mesmo, eu não sabia, eu não tinha conhecimento, e até hoje eu não tenho, mas eu tive a curiosidade e eu fui buscar de forma bem aleatória, quando ela falou do azul, quando ela falou do cinto, aquele cinto azul, aquela parte para mim também era o mesmo azul. Sim. Mas para um especialista não é o mesmo azul. Sim.
né? Então, olha a importância do conhecimento, quando a gente tem conhecimento de fato. Quantas vezes nós estamos com um liderado nosso e a gente passa uma informação, mesmo que na nossa percepção seja um processo de informação claro, mas quando ele não tem uma autopercepção, quando ele não tem um conhecimento, para ele aquilo é muito do mesmo, e Sim. não é. Eu digo, não foi isso que eu falei. Ah, não, mas não. Isso daqui é assim, 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 assim. Isso daí é isso, 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 isso. Olha só. Então, para mim, assim, esse filme é um que eu sempre cito, sabe? Sim. Eu sempre falo muito dele. Outro. Uhum. Eu não me recordo. Série, sou você gosta de péssima. série? Série. Eu assisto poucas. Tem 2 séries que eu indico sempre aqui no podcast, já virou bora clichê. lá. Suits, inclusive agora lançou uma Sim. nova temporada nos Estados Unidos, aqui no Brasil acho que ainda não chegou. Suits, né, que são os advogados que têm escritórios grandes e participam de grandes Vou negociações. assistir. Tem muita aula de negociação dentro da série Suits, assistam. Vou assistir. E uma outra série também, Billions. É uma série que conta a Vou história... inaugurar um meu caderno, anotando. Anota aí. Billions é uma série de uma empresa de venture capital, que é aquelas empresas que investem em outras empresas. Sim. E aí a série tem um monte de meandros ali falando sobre o limite da ética, falando sobre você fazer o certo, ou você fazer o errado, ou você fazer o certo até o limite do errado, ou você tomar uma decisão que você sabe que vai afetar muita gente, mas você tem que tomar aquela decisão porque é o seu ganha-pão, e aí você tem que lidar com as consequências daquela decisão. Então, cara, é uma série assim que, psicologicamente falando, mexe muito com quem trabalha em vendas. Porque é a realidade do vendedor. Muitas vezes, né, e isso que eu vou falar aqui não é nem legal de falar, tá, mas eu preciso falar, muitas vezes o vendedor tem que vender um produto que ele não acredita, porque no fim do dia, ele tem que alimentar a família dele. Verdade. Gostou do brinde? Amei. Eu fiz assim, que Tem até esse selo de qualidade aqui, é uma estratégia da Forlink para vender mais, ó. muito bem. Você recebe aqui e você guarda o contato deles e tudo mais. Então, Olha, Switch, S-W-I-S. S-U-I-T-S. Suits. E o Billions é B-I-L-L-I-O-N-S no final, Billions. O Suits tá na Netflix, o Billions eu não tenho certeza se tá lá ou se tá em outro, mas eu acho que é Eu Netflix. vou buscar. São 2 séries assim maravilhosas para quem quer entender mais sobre psicologia, tanto que no Billions eles têm uma psicóloga dentro da empresa. E aí a maioria das cenas que são mais tensas, o cara vai lá, faz uma negociação, aí vai passar da psicóloga meio que para se aliviar. Uhum. Fala, eu fiz isso, eu vou afetar um monte de gente. A psicóloga, não, mas por que você acha que você fez isso? Vamos pensar aqui e tal. Uhum. Cara, é sensacional, indico demais essas 2 séries. Mas são Gostei. séries longas, tá? São várias temporadas, vários episódios 40 minutos, 50 minutos, então tem que ter vontade pra assistir tudo, mas recomendo demais. Vou assistir, depois eu te dou feedback. Não, com certeza, Vou assistir. com certeza. Nai, eu queria ficar mais 2 horas com você aqui, mas eu não posso. De coração, estou muito feliz. Estou Eu feliz também. mesmo, tá? Eu tava assim, né, naquele anseio, meu Deus, como é que vai Sim, ser? Como é seu que vai primeiro ser? podcast, que honra ser comigo. Nunca mais vou esquecer. É Gente, isso vou esquecer nunca Não, mais, nunca mais. Estou muito honrada que essa seja a primeira de muitas, seja eu aqui ou você lá na Bahia. Sim. Tenho certeza que a gente vai estreitar aí esse contato, essa relação para te levar lá, para você também ajudar os meus Sim, clientes. com certeza, tá? estamos aqui. Já faço o convite desde já. Sim. E no mais, só isso. Agradecer a você, agradecer a sua audiência. Gente, vai lá, me segue. É isso aí. Eu queria, inclusive, deixar agora um momento para você olhar para a câmera e dar o seu pitch final aí, dar o seu discurso final, agradecer, falar o que você acredita, como que as pessoas te acham. Agora é seu aí, você tem aí o tempo que você quiser para falar de você. Gente, meu nome é Nayara Farias, estou aqui muito grata ao Vini pela oportunidade de estar aqui gravando o podcast e dizer a você que quer despertar o seu nível de consciência, você líder, você gestor, que precisa se conhecer para entender os pontos cegos, aqueles gatilhos que você não consegue enxergar e que você sabe que existe lá e que é isso que te impede de crescer, de prosperar, vai lá, me segue, @sounayarafarias. Tenho várias orientações, dicas, vídeos, cursos, formações, mentorias, mastermind para poder te ajudar a crescer, a prosperar na sua carreira enquanto líder. Show de bola. Obrigado, Nay. Eu que sou grata, muito Estaremos obrigada. juntos muito mais, Deus cada vez mais, e você abençoe. vai voltar aqui no futuro, hein? Amém, não, Jesus. Tamo junto. E para você que ficou até agora, obrigado pela moral e acompanha a gente aí nas redes sociais. Valeu!